Ó, só tem uma coisa para falar para vocês, hein? Eu tava gravando um vídeo aqui agora sobre isso que eu tô fazendo, tá? No caso, que você vê no estilo do vídeo, você deixa aqui, já deixa claro de uma vez, tá aqui, ó. Copa do Mundo, eu conheço a seleção dos Estados Unidos, blá 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 blá. Falar sobre isso? Enfim, eu tava gravando um vídeo que já tava com uns 13 minutos. Eu falei, meu amigo, a pessoa não vai aguentar me ver 13 minutos. Não tem condições de gravar isso, nem eu tô me aguentando mais falar, então vamos cortar, por favor, vamos fazer de novo, que é mais prático. Mas para eu não continuar falando demais, enrolar e ficar lá, então vamos direto pro vídeo, falar aqui. É o seguinte, deixar prático. Como você não tem roteiro, tenha roteiro na vida, gente. Se não tiver roteiro, o negócio não vai. É impressionante. Você fica enrolando, enrolando, enrolando. A não ser que você seja um cara muito bom, senão o negócio não vai. Mas enfim, brincadeiras à parte, falar o que de uma coisa básica. Eu tinha dito num vídeo anterior sobre Copa do Mundo, a gente faria vídeos de seleções que vão para a Copa do nosso nicho especialmente, e acho que principalmente a gente vai falar sobre as seleções, a não ser das nossas seleções. E os Estados Unidos eu fiz um texto, né, no site, vou compartilhar a tela, tá? Para você acompanhar aqui o nosso texto. Quem quiser acompanhar na íntegra vai ter o link na descrição. Aqui acho que você já consegue ver. Olha lá, bonitinho, tá aqui para você acompanhar. Seleção dos Estados Unidos. Para quem não conhece, seja bem-vindo. Esse é o site Futebol Além da Fronteira, tá? Aí você acompanha nosso site. Não vou ficar lendo tudo porque é um baita texto. Você vai ler na íntegra assim quando você acabar de ver o vídeo. E quem quiser rever o vídeo também, ou quem não viu o vídeo, viu o primeiro texto porque ele está publicado alguns dias antes desse vídeo sair, você vai também acompanhar o vídeo lá anexado assim que esse vídeo for publicado, tá? Até rimou um pouquinho aí. Bom, aqui tem a história da seleção dos Estados Unidos. Eu estava lendo isso aqui tudo, eu falei, meu Deus, por que eu tô lendo isso aqui? Não tem por que eu ler, cara. Mas aí eu parei. Enfim, tem aqui a seleção dos Estados Unidos. A história, a primeira partida dos Estados Unidos aconteceu em 1916, vencendo a Suécia por 3-2. Então, começou a sua trajetória no futebol com uma vitória. Os Estados Unidos faz parte da CONCACAF, para quem não sabe, disputa alguns torneios como isso, a depender também de resultados, mas disputa, por exemplo, a Copa do Mundo, a Copa Ouro, a Nations League, que é o campeão da primeira edição, ainda vai para a segunda edição, a Nations League, que é igual na UEFA. Mas o negócio que eu quero deixar claro aqui é que a Olimpíada é a parte, tá? Igual tem o COI, que é o Comitê Olímpico Internacional, tem o Comitê dos Estados Unidos, que é a parte das organizações, das conversas com a CONCACAF. Então eles podem conversar, mas eles não se juntam. Não é exatamente assim. Então aqui tem o nome do comitê, que é o USOPC, que é o Comitê Olímpico e Paralímpico dos Estados Unidos, igual o Comitê Olímpico Brasileiro, tá? Então é diferente. Aqui tem a parte do grupo dos Estados Unidos, que tá um pouco tá detalhada, fala sobre a trajetória, a possível trajetória dos Estados Unidos nessa Copa. Eu particularmente acho que os Estados Unidos pode chegar numa oitava de final, quarta de final seria talvez um ponto auge para a Copa, para essa Copa, e uma semifinal acho que já seria além das expectativas. Mas não dá para saber. Mas acredito, sim, numa situação lógica, acredito que os Estados Unidos consigam chegar numa oitava de final. Seria talvez digamos que em apostas, seria uma aposta tem a conservadora, tem a moderada, tem a arrojada. Talvez a aposta moderada seria ali uma quarta de final. Acho que eu vou na conservadora, que seria uma oitava de final. A arrojada, na minha opinião, seria semifinal. Tá? Mas enfim, tem aqui esse contexto. Tem a história do Dempsey, tem a história do Donovan também, que eu vou trazer para vocês agora para ficar com mais detalhes, porque senão vai ficar muito longo, gente. Vai ficar muito longo, eu não quero ficar me alongando aqui demais. Estava 13 minutos aquele outro vídeo, então não dá. Se vocês gostam de vídeo muito longo, deixa no comentário. Eu trago mais conteúdo e a gente faz. Mas assim, de supetão não é legal não, né? Olha, tem aqui o histórico de uso dos Estados Unidos. O Donovan é o cara, na minha opinião. Lembrando que isso não é uma pesquisa feita por nenhum órgão. Eu fui pesquisar, eu olhei, eu avaliei, acreditei. Acredito que são aqui esses dados, uns dados interessantes para se passar para vocês sobre a seleção, a história da seleção que vai para a Copa e seus ídolos e tudo mais. Tá? Então, isso aqui é uma pesquisa autoral minha.
beleza? O Donovan, ele para mim ele na minha opinião, é o maior jogador, é o melhor jogador da história dos Estados Unidos. Na minha opinião, ele é o maior e melhor. Mas teve uma pesquisa feita para separar, para também, né, falar um pouquinho sobre os jogadores, dar relevância para cada jogador. E ele fala que o Donovan é o melhor jogador da história dos Estados Unidos, enquanto o Clint Dempsey é o maior jogador da história dos Estados Unidos. Concordo, acho que está bacana fazer essa separação para dar relevância para vários jogadores. E entendo, faz sentido e concordo. Mas se fosse para lembrar de um cara, o Pelé, eu falo do Donovan, por isso coloquei ele em primeiro. Tanto que consideram o melhor jogador. Tá? Essa pesquisa foi realizada pela ESPN e aqui falam sobre ele ser o melhor jogador. Eu entendo por esse jogador por vários motivos. Um deles é porque ele é tetracampeão dos Estados Unidos pela Copa Ouro, da CONCACAF, 2002, 2005, 2007 e 2013. Mas não é só por isso, é porque outros jogadores também foram campeões da Copa Ouro. O motivo é porque o Dempsey, ele foi, eu até explico, o Donovan, eu até explico isso aqui na parte do Dempsey, porque o Donovan, ele marcou a época na MLS, foi um jogador muito importante, tanto que o prêmio de MVP é nomeado com o seu nome, Landon Donovan, MVP. Ele foi multicampeão na MLS, pelo Galaxy, pelo San Jose também, Earthquakes, e pela seleção dos Estados Unidos. Ele marcou a época em Copas do Mundo, principalmente. Então ele é um jogador decisivo, importante, que apareceu nos momentos de decisão, que isso aproxima o público estadunidense, especialmente jogar muito tempo na MLS, coisa que o Dempsey não fez tanto. O Dempsey jogou também na Europa. E talvez essa questão de maioridade para o Dempsey também passa pela Europa. Que diferente do Donovan, o Dempsey foi muito bom na Europa. O Dempsey chegou a um vice-campeonato de Europa League com o Fulham, time da Inglaterra. Tudo isso você vê no texto, tá? Não dá para ficar me alongando, senão o texto vai durar 20 minutos. Mas o Dempsey tem essa relevância de ser um jogador que, não venceu títulos na Europa, mas chegou longe, chegou quase em títulos e golaços, grandes jogos, relevância, liderança, qualidade. Isso tudo também traz pontos para o Dempsey ser um jogador importante como um standard, como uma bandeira dos Estados Unidos fincada na Europa. Que, existe jogador bom aqui. Então, o Dempsey talvez seja um dos primeiros, um dos pioneiros a fazer boas atuações na Europa. E aí isso também aumenta a sua relevância como um dos maiores, e no caso, nessas pesquisas que foram feitas, o maior jogador estadunidense da história. Tá? Eu trago o Donovan por aquilo que eu disse, a relevância e mais tempo nos Estados Unidos, como na seleção, e na MLS especialmente. Tá? Por isso, e está aqui no texto, se você acompanhar. Sobre o Tim Howard, cara, não tem um outro goleiro melhor do que ele. Você não vai encontrar outro goleiro melhor que o Tim Howard nos Estados Unidos. O cara jogou muito na Europa, jogou muito nos Estados Unidos, jogou muito na MLS também, enquanto jogou. Então é bizarro. O cara foi luva de ouro da Copa das Confederações em 2009, mesmo sendo vice-campeão contra o Brasil. Então, assim, ele perdeu a final contra o Brasil, ainda foi eleito luva de ouro da competição. Quer dizer, a culpa não foi dele de ter sido eliminado, porque o Brasil era bom, não tem jeito, é o Brasil. E o cara foi importante também para chegar até ali. Então, tanto que se você for ver na narração do Galvão, várias vezes você vai ver o Galvão falando, goleiro bom dos Estados Unidos, Tim Howard. Então, porque o cara era bom, não que o Galvão seja parâmetro para qualidade, ele entende, mas enfim, é só para você ter um exemplo de que na época até os narradores, inclusive o Galvão, que estava narrando a partida, vê e é nítido as boas performances, as boas defesas do Howard naquela competição. E na Europa, o Tim Howard foi campeão, coisa que nem todo estadunidense conseguiu até hoje. Ele é um dos primeiros, até acho que ele foi o primeiro campeão em solo europeu. Pelo Manchester United, da FA Cup, de 2004, Copa da Liga, e também da Commander Shield, naquela geração do Ferguson, Cristiano Ronaldo, Roy Keane. Então, assim, o Tim Howard é um cara referência, também até por títulos. Além daquelas grandes temporadas e atuações, defesas contra com o Everton, ele jogou no Everton também na Inglaterra. Tem uma defesaça que ele faz na linha do gol, incrível, que a câmera pega ele lá tirando a bola na linha do gol, ele dando
ele indo para trás para tentar tirar no contrapé. Cara, maravilhoso. Um baita jogador, um baita goleiro. Michael Bradley aqui também aparecendo, é um jogador que é um pouco menos mídia, mas também importante em campo. Jogou na Itália, jogou na Roma, jogou no Kiev, na Alemanha, no Borussia Mönchengladbach, jogou também na Holanda. E na Inglaterra, jogou um pouquinho também no Aston Villa. Enfim, Estados Unidos também, histórico, é um maestro dos Estados Unidos, ele é considerado um maestro norte-americano. E no Toronto também tem muita liderança, muita referência, muita relevância no time do Toronto FC. Tá? Aqui, Cláudio Reyna é um cara que talvez pouca gente conheça. Talvez não acompanhe muito, porque ele ele é da década retrasada, né? Mas o Cláudio Reyna, ele é um cara marcante. Um ponto legal para não ficar falando muito disso aqui, porque você vai conseguir ler o texto, é que o Reyna, ele é pai do Giovanni Reyna, que joga no Borussia Dortmund, hoje jogando também na seleção dos Estados Unidos. Então, bacana acompanhar o Reyna, tem essa linhagem, esse sangue de qualidade no futebol, e tem o filho hoje como profissional também, um jogador que talvez num caminho certo pode ser importante, tanto por clube quanto por seleção. E ele é um jogador que, antes do Christian Pulisic, era considerado o Capitão América. Ele era muito referência na época da década de 90 até 2006. Ele era um cara importante. Jogou a Copa do Mundo de 98, 2002, 2006, Jogos Olímpicos de 92, 2006, 96. Era o camisa 10 da seleção dos Estados Unidos várias vezes, capitão também. Então ele era tipo um líder realmente. Ele era um líder daquela geração que já aos poucos ia introduzindo o Donovan e o Dempsey, só que eram garotos que estavam aprendendo e que passavam por aquela asa do Dempsey, do Reyna, do Cláudio Reyna também. Então eles já viam como era visível o respeito que o Reyna tinha na época. Enfim, é uma lenda, não é lembrado por gols nem nada, ele é, na verdade, um cara que marcou época pela sua qualidade em campo, pela sua liderança, principalmente. É um jogador muito forte, uma personalidade muito forte. Você olha para ele e vê que ele é um cara que impacta. Então, olha para ele, o cara parece um incrível Hulk do campo. Então, assim, ele era um cara marcante. Dá para você acompanhar alguns vídeos no YouTube para você ter ideia de como é que ele tinha talento e qualidade com a bola. Tá? Aqui, para finalizar, então, os maiores artilheiros da seleção dos Estados Unidos. Aí a diferença, olha, você vê que os caras, até nisso, eles ficam próximos um do outro. O Dempsey e o Donovan só tem diferença de... O Dempsey só está na frente pela média de gols, tá? Ele precisou de menos jogos para marcar 57 gols do que o Donovan. Então a diferença aqui é de 40 gols, 0,4 gols por jogo, e o Donovan 0,36. 0,40, 0,36, tá? Outdoor com 42, o Eric Wijnaldum com 34 e o Ryan McBride com 30 gols. Aqui tem os jogadores que marcaram época também com a camisa, o Kobe Jones com 164, o Donovan com 157, Michael Bradley se aposentou da seleção com 151, quase chegou ao Donovan, e Dempsey nem se preocupou com isso, 141 jogos, e o Jeff Agles com 134. Aí tem os times da seleção dos Estados Unidos, por exemplo, os times dos Estados Unidos têm 7 heptacampeão da Copa Ouro, que é tipo a Copa América deles. E tem a atual edição, e única até então, que é a primeira edição da história da Nations League CONCACAF. Os Estados Unidos venceram o México, baita jogo, aquele golaço de pênalti do Pulisic na temporada 2019-2020. Então é um título diferente na galeria da seleção dos Estados Unidos. E aí eu deixei um vídeo para você acompanhar, até para você ver na época, que foi, na minha opinião, foi um dos auges até hoje da história dos Estados Unidos no futebol, que foi aquela final contra o Brasil, já pentacampeão mundial, uma prévia da Copa do Mundo 2010, né? E o Donovan em campo, fazendo gol, sendo importante. Né? Os Estados Unidos começou vencendo, o Brasil venceu de virada. Então quase que deu uma zebra, quase que o Brasil perde para os Estados Unidos, e aí seria o auge, né, dos Estados Unidos vencer o Brasil. Então assim, é um momento marcante, né?
Então, trazer para vocês esse vídeo, você consegue acompanhar na íntegra. Gente, ainda assim falei bem, tá? Mas certamente teria falado bem menos. Não, certamente falei bem menos do que poderia ter falado no outro vídeo, então não reclamem. Bom, falar aqui agora sobre o Prast. Você que chegou até aqui, obrigado. Então, não esqueça de curtir, comentar, compartilhar o canal, tá? É importante se inscrever no canal para nossa meta de 500 inscritos até o final do ano. Tem o link na descrição para você acompanhar redes sociais. A gente está tentando fazer um conteúdo de qualidade, tentando trazer mais conteúdo durante a semana para ter mais quantidade e qualidade, principalmente, para você também acompanhar mais sobre esse futebol alternativo do FAF aqui, né? Futebol estadunidense, argentino, paraguaio e mexicano. Então, para isso, você também vai ter o site com matérias semanais, inclusive esse texto está lá para você acompanhar, com dos Estados Unidos, no nosso endereço aqui abaixo, futebolanafronteira.com.br. Deixar um comentário para dúvidas, qualquer coisa que você queira saber, sugestões, críticas, enfim, está aqui, é livre, a democracia reina aqui no FF, tá? É isso, fico por aqui, forte abraço e até a próxima.